onde essa altura de ascensão é função justamente do diâmetro que esse vaso comunicante ele está. Se a gente colocar dois tubos, um mais grosso e um mais fino, a altura de ascensão capilar vai ser para o tubo mais fino. Aí a gente vai entender direitinho por que para entender melhor essa parte aqui, é bom vocês darem uma revisada naquela parte de mecânica dos fluidos. Nem é mecânica dos fluidos, eu acho que é física, né? Que fala da questão da princípio dos vasos comunicantes e tal, aquela parte lá da física. Porque aí você consegue visualizar melhor o que acontece no solo. Então, né, a influência da água pode influenciar. A presença de água pode influenciar diversos processos do solo. Ela é determinada principalmente pela estrutura da molécula da água. Por quê? Aí a gente vai saber, né? Como vocês sabem, a molécula da água ela tem essa configuração aqui. Ela é o quê? As moléculas elas estão unidas por meio de pontes de hidrogênio. Então, o que é que acontece? Quando a molécula da água, ela está aqui, ela está ligada umas às outras, né, por meio de pontos de hidrogênio, né? Que é isso aqui, ela vai estar desse jeito aqui, ó. Ok? Aí, quando a água ela está nessa interface aqui, aí ela já vai estar diferente. Aí ela vai estar assim, ó. Que é isso aqui. Aí eu vou ter aqui, ó, os elétrons aqui, ó, sobrando aqui, não ligantes. Vocês estão entendendo? Então, o que é que vai acontecer? Vocês vejam que há uma mudança de configuração da molécula da água para quando ela está ligada com ela mesma e quando ela está ligada aqui no interface, que aqui é o interface, o ar e aqui a água. Então, é como se houvesse um desequilíbrio aqui. A água ela não está perfeitamente equilibrada, a molécula. Que é uma molécula aqui, apolar, né? E aí eu vou ter essa configuração. Essa configuração justamente é o que é responsável pela formação do menisco. Aí a molécula da água, ela vai precisar sempre se equilibrar, então ela vai poder sempre fazer essa ligação com outras partículas. Então, só para entender que quando é com outros materiais diferentes da água, outras moléculas, nós vamos ter a adesão. E aqui, com ela mesma, coesão. Coesão é com ela mesma, adesão com outros materiais. Um desses materiais pode ser o quê? Pode ser sólidos, ou até mesmo, por exemplo, o ar. Pode ser qualquer coisa, mas desde que isso seja com outro material. Então, o que é que vai acontecer? Devido estão ligadas com ela mesma. Então, vocês percebam que tem um arranjo diferente, intermolecular. Aí, o que é que acontece em resultado dessa diferença aqui? Recapitulando, nós temos o que aqui? C e A, né? Coesão, como a gente fez aqui, ó, coesão e adesão. Aí existe uma diferença de pressão entre essa força coesiva e adesiva. A força coesiva é essa para baixo e a adesiva é a para cima, né? Isso vai gerar, sou péssima de desenho.
Isso vai gerar uma diferença de pressão, que vai resultar em um menisco capilar. Então, por isso que o menisco capilar ele se forma. Aí aqui a gente tem a definição de tensão superficial, que é a resistência gerada através da ponte de hidrogênio. Isso aqui vai gerar uma resistência. Aí existe uma diferença de pressão entre as ligações de adesão e as ligações de coesão. Aí essa diferença vai provocar a geração do menisco capilar. Isso é bem lá da física, né? Nem é mecânica dos sólidos, é bem física mesmo. Isso é uma resistência bem pequena, bem pequenininha mesmo, mas é uma resistência que existe. Eu botei até uma figurinha que tem alguns répteis, né? Então, inclusive, eles conseguem andar superficial. Tem que ser um esforço bem pequeno, porque essa resistência ela é bem pequena. Nós vamos ter aqui, né, um arranjo intermolecular diferente das partículas que estão ligadas umas às outras e das partículas que estão ligadas com o ar, né? E ainda tem aqui, além do ar, eu tenho a superfície do que mais aqui? Eu tenho a superfície desse sólido aqui, ó. Então, isso vai me gerar uma diferença de pressão entre a adesão e a coesão. A adesão é a capacidade que a água vai ter de se ligar com outros materiais. E a coesão com ela mesma, molécula com molécula, por meio das pontes de hidrogênio. Então, isso vai me gerar justamente um menisco capilar, devido a essa diferença entre as forças. Ok? Aí a gente tem aqui a definição da coesão, que é justamente com a mesma interação de moléculas da mesma natureza, e a adesão, interação de moléculas com a superfície ou com moléculas de naturezas diferentes. Aí as pontes de hidrogênio, isso aqui eu já expliquei, né? Explicam essas duas forças básicas responsáveis pela retenção e movimento de água no solo. Por que a gente precisa atender a adesão e coesão? Porque a água ela está no solo e esse contato da água com o solo vai me provocar uma adesão. Mas a água também está ligada com ela mesma. Então, vai ter uma coesão e uma adesão. E essa relação da coesão com a adesão vai me resultar na capilaridade. Que, inclusive, vocês vê na física, lá no ensino médio, que aqui o menisco ele é assim, na água, né? A água e o vidro é assim. E aí, quando é o mercúrio, é assim. O mercúrio é um dos poucos fluidos que fica com a concavidade para baixo. Aqui eu tenho uma força de quê? De coesão e adesão. Aí, quando uma se torna menor que a outra, o sentido do menisco vai para baixo. Isso é só um exemplo, mas sempre que for a água no tubo, o menisco vai ficar assim. No caso do mercúrio, a gente tem aqui um contato, né? Que é a força de adesão. A força de adesão no mercúrio ela é maior. Por isso que fica um pouquinho para baixo. Então, aqui a definição do que é capilaridade. Justamente a gente chega agora nessa definição, né, que é um fenômeno resultante das interações entre as forças de adesão e coesão. Então, é como se fosse uma guerra, né? Uma batalha de um jogo de forças entre adesão e coesão, que vai me propiciar uma capilaridade. Porque quando eu tenho esses dois sistemas desequilibrados, as forças de adesão e coesão, a capilaridade ela vai resultar justamente dessa tentativa de se chegar a um equilíbrio de pressão. Então, aqui a gente tem um exemplo, né, da água, que ela vai ficar
desse jeito aqui, com o menisco aqui para baixo, e já o mercúrio ele vai ficar para cima, porque a força aqui, como a gente definiu aqui, a força de adesão no caso do mercúrio ela é maior, porque a gente tem aqui essa relação do diâmetro do tubo, quanto menor o diâmetro do tubo, maior a altura da ascensão capilar, o tipo de líquido vai depender também, porque depende da viscosidade e também depende da temperatura. Então, são todos esses fatores que vão me determinar essa altura de ascensão, principalmente o diâmetro do tubo. Então, aqui a definição, né, é a propriedade que os fluidos têm de subir ou descer por tubos extremamente finos, que recebem o nome de capilar. Esses tubos também são chamados de capilar, que vai surgir justamente dessa relação entre coesão e adesão. Coesão é a força que mantém essa água ligada aqui ao vidro, tá? E a adesão são as forças que mantêm as águas ligadas umas às outras. Então, aqui nos solos, né, como é que a gente vê? A gente vê aqui um menisco, é como se a gente desse um zoom aqui, ó. Eu pegasse aqui, isso aqui, ó, gente. Isso aqui, ó. É como se eu pegasse, desse um zoom, aí eu venho para cá, tá? E aí, o que é que vai me resultar aqui? Eu tenho duas forças. Eu tenho uma força T e uma força que a gente chama normal, onde eu tenho uma força interna, que é esse sigma aí, e uma força externa. Eu estou dizendo só, como é que eu posso dizer, bem de forma, sem ser numérica, de uma forma aqui só para dizer que é a pressão interna e externa. O peso dessa água aqui que subiu vai ser o quê? Volume, isso aqui é o volume, vezes o peso específico da água. Isso aqui é o volume desse cilindro aqui, que subiu, esse cilindro de água. E aí nós temos aqui o que seria P, que é o peso que sobe aqui. É o peso dessa coluna aqui, ó, gente. Aí aqui a gente tem que esse peso aqui a gente está igualando. Deixa eu colocar aqui onde está P, que não saiu na figura. Então, aqui a gente tem a força resultante desse sistema aqui. Qual vai ser a força resultante desse sistema aqui? O que é que vocês imaginam desse sistema aqui? Vejam que isso aqui é o zoom do que está aqui, ó. O que é que a gente tem de resultante desse sistema de forças? Lembrando que essa tensão T aqui, ela está atuando em toda a superfície dessa interface que está entre o ar e a água. Então, a gente tem que a força resultante, que é o F, vai ser 2πr, que é a circunferência, onde esse R vai ser o raio como se fosse o raio, imaginando que isso aqui é uma curvatura, né? Vai ser 2πr T, comprimento aqui da circunferência, vezes T. Então, a gente igualando as duas expressões, essa aqui e essa, que P é igual a F, vai dar que o HC vai ser igual a 2T vezes R vezes gama da água.
Isso aqui a gente é só para explicar, mas a gente não vai trabalhar com essa fórmula, não, só para vocês entenderem que a altura de ascensão ela é inversamente proporcional, né, ao raio aqui da curvatura, né, quando um diminui, a outra aumenta, e também é inversamente proporcional ao peso específico do fluido. Quanto mais isso aqui reduz, mais também a altura de ascensão aumenta. Que a gente tem que nos solos pedregulhosos, né, nós vamos ter uma altura de poucos centímetros, por quê? Porque o diâmetro entre os canalículos ele é maior. Eita, que letra linda. Linda. Que eu estou fazendo com o mouse vai ficar feia. Então, as areias, só para entender que ela é 1 ou 2 metros, os siltes 3 a 4 metros e as argilas podem chegar a uma altura de acessão capilar de dezenas de metros. Então, gente, até agora o que é que a gente fez? A gente revisou física, né? Porque isso aqui não é solos, isso aqui é física. Aí agora é o que acontece nos solos. Aí em solos vai começar agora, né? Aqui é uma partícula de solo, essas duas aqui, tá? E aqui nós temos água, aqui, e aqui é ar, ok? Aí o que vai acontecer aqui? O mesmo que aconteceu lá no vidro. Eu tenho uma tensão superficial gerada justamente por esse equilíbrio entre o quê? Coesão e adesão. Eu tenho essa tensão superficial. E aí, o que é que vai acontecer aqui, devido a essa tensão superficial? Vai me gerar uma força de atração entre as partículas do solo, por causa dessa tensão superficial. Essa tensão superficial, esse menisco capilar, vai fazer com que as partículas tendam a ficar umas mais atraídas pelas outras. Isso vai juntar um pouco mais as partículas. Existe um diferencial de pressão entre os dois fluidos, água e ar. Aí isso causa essa tensão superficial, que também vai fazer com que vai fazer com que essas partículas fiquem mais juntas. Que se a gente imaginar realmente isso aí de uma forma geral, que essa força grão a grão aumenta.